Você acha que já está avançando, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, esse tipo de empoderamento do cidadão como dono, proprietário dos seus dados por fim de monetização? Eu acho que vai acontecer no mundo inteiro. Isso é uma tendência super atual, né? É o caminho natural do que está acontecendo no mundo e da evolução das coisas, né? Inclusive tem um senador americano que chama Josh Becker. Ele é o senador que atende a região do Silicon Valley, né? É o senador da Califórnia, né? E ele aprovou uma lei que em inglês é right to delete, é o direito de deletar dos brokers de dados. Isso quer dizer o seguinte: no dia 1º de janeiro deste ano que entra, cidadãos da Califórnia têm o direito de falar para os brokers de dados que adquiriram esses dados de forma desconhecida, né, deletarem o seu dado do sistema. Sabe esses telefonemas que você recebe, esses SMS? Não, o Brasil é um absurdo. O que nós recebemos de ligação indevida, né, de telemarketing oferecendo coisas e tal, é um negócio que só existe aqui. Nenhum telefone que você pegar o seu em qualquer outro lugar do mundo, você recebe a quantidade de ligação que você recebe. Não, mas isso acontece não só aqui, também não é privilégio nosso. Se você vai para a Europa, vai para qualquer outro lugar, você vai ver que vai acontecer no seu telefone também. Você começa a receber mensagens que você fala, onde eu estou recebendo essa mensagem aqui, né? Agora, o André, esta poupança de dados que você falou que é muito interessante, por exemplo, uma criança nascendo, ela vai começar a fabricar ou ter dados desde o momento que ela nasce, tá certo? Ela vai ao pediatra, qualquer coisa. Então você pode fazer uma poupança desses dados para futura monetização dessa criança, ou seja, isso pode ser mais uma fonte de receita. Quando essa criança se tornar, por exemplo, estudante universitário, ela vai ter dinheiro para, por exemplo, financiar a parte da faculdade dela? Puxa, esse é um tema quentíssimo, né? Se a gente falar sobre, especialmente com as questões digitais e a infância e as crianças hoje, é um tema que pode disparar discussões profundas. Mas olha como ele fica mais simples desse jeito. Eu acho que seu pai e sua mãe abriram uma poupança para você quando você era criança. A gente não lembra disso mais, né? O Brasil tem mais gente gastando dinheiro em bet, tem bastante gente gastando dinheiro investindo em cripto e quase não tem ninguém investindo na bolsa, fazendo poupança zero. Não tem ninguém fazendo poupança, né? Quando você pensa nessa poupança de dados, a gente tem que lembrar um pouco de como as coisas eram no passado, né? A economia que a gente está acostumado a viver, que a gente cresceu dentro, ela foi montada em cima da poupança das pessoas. Sim. As pessoas poupavam dinheiro e isso criou a economia que a gente tem hoje. Se a gente está indo para uma economia de dados, eu acho que a coisa mais lógica, racional, é que nós vamos ter que ter uma poupança de dados, né? E aí você olha para esse exemplo da criança que eu acho sinceramente o mais bonito de todos, né? Porque quando uma criança nasce e os pais abrem uma poupança de dados para essa criança, né? Ela nasce já dona dos seus dados. E ela vai poder usar esses dados quando ela crescer. Às vezes a gente polemiza isso e leva isso para um campo que não é produtivo, né? Quando um pai abre uma poupança de dinheiro para o filho, ele não está querendo explorar o filho, né? Ele está querendo fazer uma reserva para que o filho no futuro possa se beneficiar, pagar sua faculdade, comprar um carro, fazer uma viagem, né? E como a gente virou muito individualista, nesses últimos anos, né? Você vê a história das bets, né? Acho que a gente é anti-bet. Poupança é o contrário da bet, né? A gente virou muito individualista, a gente esqueceu que poupança é uma coisa coletiva. É uma coisa onde o seu tio colocava dinheiro, sua avó colocava um dinheirinho na sua poupança, e isso era uma família cuidando de uma criança para o futuro dela, né? E a poupança de dados traz isso de volta, né? Agora, André, como é que surgiu essa ideia? Quando você pensou essa ideia 8 anos atrás, que ainda estávamos no início disso, como é que isso poderia se transformar num produto? Primeiro como é que uma ideia se torna um produto? E depois,
como esse produto ganha a confiança de empresas, porque também se você faz o produto e não tem a confiança das empresas, você não tem mercado. Como é que foi? Conta um pouco essa história sua na Drumwave. Essa pergunta me lembrou uma coisa que eu nunca tinha pensado, fazia muito tempo que eu não pensava. Né? Quando a gente começou, quando eu mudei para os Estados Unidos, o que a gente fez foi trabalhar em projetos de dados extremamente sensíveis. Né? Então a gente trabalhou com governos, com operadoras, com bancos, com biotecnologia, com high-tech, né? Alta tecnologia. E o que a gente viu foi que companhias gigantescas confiavam na gente para depositar os dados nos nossos servidores para que a gente pudesse analisar esses dados e prover uma solução ou um resultado dessa análise. Né? Quando eu percebi isso, eu falei, puxa vida, como uma companhia desse tamanho confia na gente para fazer isso? Né? E aí eu percebi uma outra coisa, que em todos esses projetos, quando você desenvolve a capacidade de só repetir uma pergunta, posso ver aquele outro dataset, né, aquele outro conjunto de dados? E se você repetir poder repetir várias vezes essa pergunta, o resultado é que não importa em onde você comece, você vai terminar numa pessoa. Repetiu essa pergunta, você vai acabar, olha, o André comprando shampoo na farmácia, ou o Felipe correndo no parque. Não tem saída. Acaba no indivíduo. Acaba numa pessoa. E aí foi aí que a gente viu, puxa, se a gente inverter esse processo e empoderar a pessoa a ter propriedade do seu próprio dado, a gente não vai precisar expor, porque cada vez que você faz essa pergunta, você expõe dados. Você tira dados de um lugar, passa para o outro, né? E foi isso que a gente montou. Espetacular, é uma jornada, né? Essa história de empoderamento do indivíduo dos dados. Agora, como é que governos enxergaram essa tua história? Porque parece que o governo está perdendo o controle dos dados, que o dado está indo para a mão de bilhões de pessoas que utilizam as nossas ferramentas digitais. Como é que governos encararam essa inovação de empoderamento de dados e perda de poder do Estado? Foi o contrário. Foi impressionante. Porque hoje, nos últimos 7 meses, mais de 9 países procuraram a gente para implementar o mesmo modelo que a gente está implementando no Brasil. Foi incrível, a gente não esperava que essa camada de governo fosse tão sensibilizada por essa história. Mas se você olhar o que aconteceu no mundo inteiro, entre Ásia, Europa, Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, todos esses modelos agora estão se reajustando. A gente, nos próximos 5 anos, vai ver uma mudança tão profunda no que os governos chamam de infraestrutura pública de dados. Né? Todos os governos têm que se adaptar a isso, porque a forma com que o governo se relaciona com dados e se relaciona com o cidadão e também está mudando. Imagina assim, na sua relação com o governo, você é um cidadão. E como cidadão, o governo te provê 2 coisas. As 2 primeiras, a sua identidade, que a gente falou aqui na porta, né? E a proteção social. Né? E para isso você paga imposto. E você não consegue viver sem uma relação com o governo. A sua identidade, você é um brasileiro, você tem um documento brasileiro, você tem um passaporte brasileiro, uma identidade brasileira. Né? E você também não consegue viver sem uma relação com o sistema financeiro. E na sua relação com o sistema financeiro, você é um cliente, né? E você paga juro. Então imagina, hoje você paga imposto e juro, você é um cidadão e um cliente em tudo que você faz. Mas nos últimos 40 anos, o que aconteceu foi que a gente também não consegue viver sem uma relação com a indústria de tecnologia. E nessa indústria de tecnologia, a gente é um usuário e a gente paga licenças. Então a gente é um cidadão, um cliente e um usuário, e a gente paga imposto, a gente paga juro e a gente paga licença ao mesmo tempo. Juro sobre juro não é uma coisa legal. Dupla tributação também não é uma coisa legal. A gente está mais do que pagando dupla licença para poder usar as coisas que a gente faz. Muita licença.